Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Elizabeth Martins e eu sou mais uma das professoras de Química aqui do Vestibular Solidário Coronavest. Nós temos também a professora Rani Santos, que anteriormente ela ministrou uma aula sobre tabela periódica, então a nossa aula de hoje será uma continuidade à aula dela de tabela periódica. Portanto, hoje a gente vai falar sobre propriedades dos elementos químicos, ou seja, eletropositividade, raio atômico, afinidade eletrônica, ou seja, são propriedades de fato da tabela periódica. Vamos mostrar dependências de uma propriedade com a outra e de como elas variam dependendo da família que a gente está citando, dependendo do grupo que nós estamos citando da tabela periódica. Então, hoje a gente vai tentar entender e compreender que a tabela periódica ela não é simplesmente um método que os químicos utilizam para decorar, não, ele é um método de análise, é um objeto de funcionalidade química, ou seja, a gente está sempre em consulta com a tabela periódica. Se vocês têm algum professor que pedem para vocês decorarem a tabela periódica, não é necessário. Nesse vídeo eu vou estar mostrando que nada disso é necessário. A tabela periódica, ela é um instrumento de consulta para os químicos, mas ela também é um instrumento de análise. Então, você pode fazer comparativos com átomos de uma família, da família dos metais, com gases nobres. Você pode estar sempre fazendo esses comparativos. Quanto mais comparativos desses vocês fizerem, mais vocês estarão inteirados sobre o que se trata a tabela periódica de fato, porque ela também é um instrumento de análises químicas. É isso, basicamente, que a gente vai aprender na aula de hoje. Para dar início a essa exploração a respeito das propriedades dos elementos químicos, a gente tem que começar entendendo a origem desses elementos, como eles se formam. Eu sei que pode parecer confuso, a química ela é uma ciência muito interligada, então nós temos elétrons, prótons, nêutrons, temos íons, temos moléculas, temos átomos. Então, basicamente, o que a gente vai tentar construir aqui hoje é uma ordem para que o aluno ele consiga entender a formação dessas propriedades químicas e a formação desses compostos químicos. Obviamente que isso vai ser reforçado em outras aulas, mas nessa aqui a gente vai tentar estabelecer esse comparativo. Para a nossa aula de hoje, a gente precisa compreender a diferença entre íons e moléculas. Mas, primeiramente, vamos pensar num exemplo, né? Nós temos a molécula de água, H2O. Até a pessoa que menos entenda de química já ouviu falar sobre H2O. É justamente a molécula da água. Nessa molécula, nós temos átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio rearranjados, ou seja, agrupados em uma proporção que forma uma molécula de água. Então, essa molécula é formada e a partir dessa molécula é formado o composto químico água. Isso acontece com todos os outros compostos químicos. Eles são compostos por átomos de diferentes elementos. Basicamente isso. Tanto que quando a gente for falar um pouco sobre a diferença entre o íon e uma molécula, a gente vai ver que as moléculas nada mais são do que a junção de dois ou mais elementos, de dois ou mais átomos de elementos. Então, precisa necessariamente que seja dois ou mais átomos de elementos. E como exemplo disso, a gente tem, obviamente, a água, que é composta por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Indo aqui para o nosso slide, a gente já vai começar a falar sobre essas diferenças. Então, eu vou ampliar aqui para ficar mais fácil a visualização. E já começa aqui a diferença entre esses íons e moléculas. Um ponto importante dessa aula também vai ser a questão da busca por estabilidade. Que estabilidade seria essa? É a estabilidade atômica. Todos os átomos, todas as moléculas, íons, eles tendem a ficar estáveis. O que é essa estabilidade? A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso quando falarmos a respeito da regra do octeto, que é uma regra muito importante e que utiliza os gases nobres como um padrão a ser seguido. Uma coisa muito importante que a gente precisa ficar atento é a tabela periódica. Eu sei que a tabela periódica ela pode colocar medo em muitos alunos, assim como colocou medo em mim quando eu comecei nesse ramo da química, porque eu achava que a tabela periódica era um objeto para decorar. Eu teria que decorar as famílias, decorar os períodos, e não é necessário. Quanto mais você utiliza a tabela periódica para consultar, mais familiarizado você vai ficar com ela. Então, o ideal é que o aluno ele pesquise por várias tabelas periódicas, mas ele encontre a sua própria tabela.
Por exemplo, eu sei interpretar qualquer tipo de tabela específica, mas eu sempre tenho uma tabela comigo que ela eu conheço um pouco mais a fundo, porque eu sou um pouco mais acostumada com as cores presentes nela. Então, o ideal é que o aluno ele sempre tenha em mãos a sua própria tabela periódica para que ele se familiarize com ela realmente. Então, a tabela periódica, não só para os químicos, como para os estudantes, ela não deve ser um objeto para que você utilize como para fins de decorar. Você não precisa decorar nada, e é isso que a gente vai estar mostrando nessa aula. A tabela ela é um objeto de consulta, mas ela também é um objeto de análises químicas. Então, como é que a gente vai estar fazendo essas análises? Sempre que você vê algum conceito relacionado à tabela periódica, o ideal é que você vá conferir isso na própria tabela periódica. Então, por exemplo, uma das propriedades bem importantes que a gente vai estar falando nessa aula é a questão do raio atômico, né? Em vários sites, várias pesquisas, diz que o raio atômico ele está intrinsecamente ligado ao número atômico desses elementos. Então, como a gente vai perceber isso? Indo na própria tabela periódica, pesquisando uma interpretação de tabela periódica para raio atômico e conferindo realmente. Nesse momento de conferir, você pode fazer análises, por exemplo, estabelecendo comparativos entre o que é dito na literatura, aquilo que você achou para raio atômico, e você pegando alguns dos elementos. Por exemplo, isso aqui foi dito na literatura, então eu vou fazer um comparativo aqui entre um metal e um semimetal, entre um gás nobre e entre um metal alcalino terroso. E eu vou ver realmente se esse conceito que eu encontrei na internet, em sites, em revistas, ele faz sentido quando eu comprovar isso. Então, você pode sempre estar comprovando isso, observando. Por isso que a tabela periódica, ele é um instrumento de análises químicas e é um instrumento, sim, para que você possa comprovar na prática aquilo que você está vendo aí nos seus conceitos. Então, basicamente aqui, nessa tabela, né? A gente tem os gases nobres, nós temos por aqui os não metais, mas temos também os semimetais, temos metais de transição. Então, a tabela periódica ela é cheia de metais, ela é composta essencialmente por elementos metálicos. Aqui do outro lado, ó, a gente tem o hidrogênio. O hidrogênio ele é um não metal ou ametal. Tem essa diferenciação, então, quando você está falando entre um ametal e um não metal, é tudo a mesma coisa, tá? Esse A aí significa uma negação. Então, ametal é a mesma coisa que não metal. Você escolhe a maneira de pronúncia que for mais conveniente. Mas é basicamente isso. Ó, isso aqui temos metais de transição, que nós também temos alguns elementos de transição também. E aqui nós temos os metais alcalinos, nessa primeira família, e logo em seguida, bem juntinho aqui, os metais alcalinos terrosos, com exceção do hidrogênio. O hidrogênio ele não é um metal, ele é um ametal. Então, ele deveria estar por aqui, mas por questões de organização, ele é colocado bem lá no topo, porque a tabela periódica ela é organizada em relação ao número atômico dos elementos. Então, cada elemento tem seu número atômico expresso aqui em cada um desses quadradinhos. As importantes propriedades periódicas, ou seja, propriedades da tabela periódica e, consequentemente, dos elementos químicos, é o raio atômico desses elementos. O raio atômico desses elementos, ele vai dizer muito sobre cada grupo, sobre cada família. Por quê? O raio atômico ele está intrinsecamente ligado com a eletronegatividade desses elementos, com a eletropositividade, com a afinidade eletrônica. Então, raio atômico é uma propriedade muito importante, essencialmente importante, por isso que a gente vai estar vendo ela aqui primeiro. Então, basicamente, quando a gente está falando sobre raio atômico, temos que considerar a natureza do átomo. Então, você considera o átomo com as suas camadas, com a sua distribuição eletrônica. Então, a gente sabe que o átomo, ele tem o seu núcleo no centro e ao redor desse núcleo, a gente tem a eletrosfera. Essa eletrosfera, ela é composta por várias camadas, K, L, M, N, O. Isso foi visto na aula anterior sobre tabelas periódicas. Quando você considera realmente o raio atômico como o núcleo no centro, a eletrosfera ao redor, e a gente sabe que a camada mais externa do átomo ela é chamada de camada de valência. Então, nós temos a camada K,
temos a camada L, M, N, O, e cada camada dessa ela comporta subníveis S, P, D, F. Esses conceitos eles foram, sim, relembrados na aula anterior de tabela periódica, ministrada pela professora Rani. Então, basicamente, os conceitos daquela aula a gente tem que estar sempre aplicando aqui, justamente porque a química ela é uma ciência muito interligada, completamente interligada. Então, pense no átomo, pense no núcleo central do átomo e pense na sua camada mais externa, ou seja, na camada mais afastada do núcleo. Essa camada é a camada de valência. O raio atômico nada mais é do que a distância, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, a distância entre esse núcleo e a sua camada de valência, a sua camada mais externa. Então, sabe aquele conceito de raio que a gente tem na matemática? É o mesmo conceito aplicado aqui, ó. Basicamente, o mesmo conceito. A distância do núcleo até a distância da sua camada de valência. Então, o raio é essa medida aqui. O raio é justamente o diâmetro dividido por 2. Então, o diâmetro é toda essa medida aqui, ó. Sabe aquela fórmula que diz que o diâmetro ele é 2 vezes o raio? Pronto. Isso é a mesma fórmula, só que expressa de uma forma diferente. O raio é justamente a metade do diâmetro. Então, a distância do núcleo até a sua camada mais externa aqui, chamada de camada de valência. Como auxílio para entender um pouco mais sobre o raio atômico, a gente encontra esses modelos aqui de tabelas que indicam, na verdade, a variação do raio atômico. Então, o que a gente pode perceber aqui? Primeiramente, é importante saber o que são famílias e o que são períodos. O período, né, ele é cada linha dessa aqui, ó. Cada linha horizontal da tabela periódica nada mais é do que um período. Então, aqui a gente tem um período, um outro período, mais um período e mais um outro período. As famílias aqui já são, na verdade, os grupos aos quais os elementos fazem parte. Então, por exemplo, aqui já fica visível os gases nobres, sempre na extrema direita da tabela periódica. Aqui no meio, os metais de transição, aqui em vermelho, os metais alcalinos e aqui em laranja, os metais alcalinos terrosos. Então, isso aqui é uma tabela periódica que também é um objeto de consulta, um objeto de análise, onde a gente pode verificar onde cada família ela possui aqui alguma variação de raio atômico. Então, é uma tabela como a outra tabela. A diferença é que ela é adaptada para nos mostrar melhor como funciona aqui o raio atômico. Então, essa variação aqui, ela está sendo indicada por essa setinha aqui horizontal. Essa seta horizontal indica o sentido dos períodos, porque os períodos eles não são linhas realmente. Então, essa seta aqui, ela indica cada um desses períodos. Essa daqui já está indicando as famílias, ou seja, os grupos aqui que a gente tem os semimetais, aqui a gente tem não metais, gases nobres, metais novamente, mais metais aqui, metal alcalino e metais alcalinos terrosos. Então, basicamente, sempre esteja fazendo essa análise. Onde está cada família? Para que você saiba onde, por exemplo, o raio atômico é menor aqui nos gases nobres, mas aqui nos metais alcalinos, neste elemento aqui, ele é maior. Então, isso você já pode ir estabelecendo seus próprios comparativos para que a sua compreensão fique ainda melhor do que se trata essa tabela. O que podemos observar é que essa variação de raio atômico, ela aumenta, ela vai aumentando da direita para a esquerda e aumentando aqui de cima para baixo, no sentido das famílias. Então, por exemplo, temos o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem um raio atômico bem pequeno, como a gente mesmo pode ver. Então, temos o hidrogênio aqui, mas temos, por exemplo, o gás nobre aqui, radônio. Aqui a gente já observa essa diferença de tamanho do raio atômico. Então, temos essa diferença aqui, da mesma maneira que aqui nós temos o hélio, com um raio atômico bem pequeno, e se nós compararmos com alguns desses elementos aqui, dos metais alcalinos terrosos, por exemplo, aqui o raio atômico já é um pouco maior. Então, basta que você faça essa análise.
o raio atômico ele vai aumentar conforme o número atômico do elemento aumenta. Como a gente vai observar isso? Em cada um desses quadradinhos aqui, ó, que ficam dentro da tabela, a gente tem o número atômico do elemento. Então, se a gente está dizendo que o raio atômico ele vai aumentar conforme o número atômico do elemento aumenta, vamos fazer um comparativo disso? Uma forma bem importante aqui para aprender isso é estabelecer comparativos. Então, quando vamos aqui para o slide, nesse ponto aqui nós temos o neônio, que é um gás nobre de número atômico 10, e neste outro ponto aqui nós temos o rádio, que é um metal alcalino terroso, com o número atômico 88. Então, aqui a gente tem uma diferença enorme de números atômicos. Nós temos o neônio com o número 10 de número atômico e nós temos o rádio com o número 88 de número atômico. Então, a gente tem uma diferença aí de 78. Basicamente, que comparativo nós temos que fazer? Se foi falado anteriormente que o raio atômico ele aumenta conforme o número atômico aumenta, a gente pode fazer essa análise verificando esse tipo de coisas. Se o número atômico ele está ligado ao aumento do raio, então, obviamente, esse elemento aqui, o rádio, ele tem que ter um raio atômico bem maior, como é representado aqui, que o neônio, que é um elemento que tem um número atômico bem menor. Outro comparativo que a gente pode fazer é entre aqui o sódio, que é esse elemento aqui, com o número atômico 11, e o hidrogênio, que fica bem aqui no topo com o número atômico 1. Se a gente diz que o raio atômico ele aumenta conforme o número atômico aumenta, então o raio do sódio ele tem que ser maior do que o raio do hidrogênio, e é basicamente isso que nós vemos aqui, ó. Temos o sódio, que é este aqui, o terceiro, está localizado no terceiro período, na primeira família aqui de metais alcalinos, e ele, obviamente, tem raio atômico maior do que o hidrogênio, que é um não metal ou um ametal, e possui um número atômico bem inferior quando em comparação com o sódio. Por isso, é importante fazer e estabelecer esses comparativos sempre. Você pode fazer esses comparativos com qualquer elemento aqui da tabela periódica. Basta observar a diferença aqui de tamanho. Por isso que as tabelas, elas são realmente um instrumento de análise, um instrumento de comparativos químicos, e eu adoro fazer isso nelas. Então, é muito importante que cada aluno também faça isso, porque a compreensão fica muito maior. Você vai saber onde cada elemento está localizado, como o raio atômico varia e como as outras propriedades elas variam também. Por isso é muito importante fazer sempre essa análise. Outro conceito aqui, bem importante, é o conceito de raios iônicos. Nesse caso aqui, a gente também está falando de raios atômicos, mas agora a gente está falando do raio dos íons, né? Que pode ser cátion ou pode ser ânion. Primeiramente aqui a gente vai falar a respeito dos raios iônicos do cátion. Então, um ponto muito importante que a gente precisa compreender é que ao redor desse átomo a gente tem o núcleo, e no núcleo, ao redor desse núcleo, a gente tem a eletrosfera. Então, a gente tem vários elétrons, a densidade dessa nuvem eletrônica. Porque no íon, o núcleo ele está num mar de elétrons. Se vocês pesquisarem, tem uma teoria muito importante também, que é a teoria da nuvem eletrônica ou a teoria do mar do elétron, que é quando nós temos o núcleo localizado numa quantidade enorme de elétrons. Por isso que é a teoria de nuvem eletrônica, porque tem muitos elétrons ao redor desse núcleo, ou simplesmente a teoria do mar de elétrons, que é indicando essa alta quantidade de elétrons na qual esse núcleo ele está inserido. Então, aqui a gente vai utilizar o termo de nuvem eletrônica, mas eu posso estar falando também de mar de elétrons, tanto faz. Nesse caso, eu vou estar utilizando nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica, ela pode ser menos densa ou ela pode ser mais densa. Obviamente, se ela é uma nuvem composta por muitos elétrons, se eu tenho uma quantidade enorme de elétrons, significa que eu tenho uma nuvem eletrônica muito mais densa. Já se eu tenho uma menor quantidade de elétrons, mas ainda assim é uma grande quantidade, mas se ainda assim ela é menor, eu tenho uma nuvem eletrônica menos densa. Então, aqui no cátion, quando a gente está falando de cátion, lembrem-se que nós estamos falando de um íon
positivo, um íon que está perdendo elétrons. Por isso aqui, ó, ao ocorrer a perda de um elétron, a densidade da nuvem eletrônica diminui, porque está sendo retirado um elétron ali daquela nuvem, reduzindo o tamanho do cátion. Então, se nós temos o cátion com o núcleo central, vários elétrons ali ao redor, mas a gente está retirando elétrons, quando a gente está retirando elétrons ali, obviamente estamos formando um cátion, mas ao perder um desses elétrons, isso reduz o tamanho desse íon positivo. Aqui nós temos a representação disso, então nós temos o átomo neutro aqui, e aqui nós temos o íon para o sódio, né? Nós temos o sódio com o seu número atômico 11, e nós temos aqui o íon do sódio também com o seu número atômico 11. E o que pode ser observado aqui é que, ao perder esse 1 elétron, por isso a gente tem esse menos 1 elétron, o raio do átomo aqui, do átomo normal do sódio, ele é maior do que o raio do íon, porque ao retirar esse último elétron que está presente nessa camada aqui, ó, foi essa camada mais externa. Lembrem-se, é a camada de valência que perdem os elétrons. Então, aqui, a camada mais externa para o sódio é essa camada aqui, ó, que é a do 3s1. Esse elétron aqui, ele está sendo retirado, representado por esse menos 1. Então, aqui nós só ficamos com o nível aqui 2p6. Portanto, indicando que sim, um elétron foi retirado daqui. O que indica que se esse elétron ele foi retirado, essa forma aqui, que é a forma iônica do sódio, ela tem um raio menor, justamente porque foi retirado elétrons dali da sua nuvem. Portanto, quanto menor a quantidade de níveis, né? Se a gente reduz essa quantidade de níveis, menor é a repulsão e densidade dessa nuvem eletrônica. Se a gente tem uma nuvem eletrônica em que nós temos uma quantidade muito grande de níveis, isso indica que a repulsão eletrônica ali é alta, que a densidade dessa nuvem é alta. Então, se nós estamos retirando um elétron da camada de valência desse cátion aqui, nós automaticamente estamos reduzindo a densidade dessa nuvem e o raio também. E no caso do ânion aqui, a formação do íon negativo, o ânion, ele ocorre através do ganho de elétron. Portanto, o nosso conceito inicial aqui vai estar girando em torno do ganho de elétrons que corresponde ao ânion. Então, quando estamos falando da perda de elétrons, estamos falando automaticamente de um cátion. Quando estamos falando do ganho de elétrons, estamos falando de ânions. Então, aqui, ó, ao ocorrer o ganho de um elétron, que pode ser 2, 3, tanto faz, a repulsão dessa nuvem aumenta, ou seja, a nuvem ela acaba de ficar mais densa porque temos mais elétrons inseridos nessa nuvem eletrônica. Consequentemente, o tamanho do raio desse ânion ele vai aumentar justamente porque está ganhando elétrons. Na página anterior, a gente estabeleceu um comparativo entre o sódio e o íon do sódio, né? Que na verdade é um cátion. Aqui já vai ser diferente, nós estamos utilizando o oxigênio e estamos utilizando o íon negativo do oxigênio. Aqui nesse caso, a seta está indicando que existe o ganho de 2 elétrons, tanto que se nós observarmos aqui as camadas, né, na camada de valência, que é a camada mais externa, aqui nós temos 2p4, então está faltando aqui 2 elétrons para completar essa última camada, para que esse íon ele adquira a sua estabilidade. Então, ocorre o ganho aqui de 2 elétrons, que é representado dessa outra maneira aqui, onde nós temos o 2p6. Então, já ocorreu esse ganho de 2 elétrons. Consequentemente, quanto maior a quantidade de níveis, a quantidade de camadas que nós temos aqui, significa que maior é a repulsão dessa nuvem eletrônica, porque tem-se mais elétrons inseridos nessa nuvem e, consequentemente, maior é o tamanho do raio atômico para esse ânion. Então, estabelecemos o comparativo entre o raio iônico do cátion e o raio iônico do ânion. Falando a respeito do ganho de elétrons ou da perda de elétrons, existe sempre energias envolvidas nisso. Então, para que uma espécie ela perca um elétron, para que uma espécie ela ganhe um elétron, tem sempre energias envolvidas nisso. E a gente começa essa abordagem de energias começando pela energia de ionização.
Aqui temos a energia de ionização, que ela nada mais é do que a energia necessária para retirar um elétron desse átomo ou desse íon que tem que estar no estado isolado e no estado gasoso, ou seja, no seu estado de maior estabilidade, com a sua última camada, a sua camada mais externa, a camada de valência, totalmente preenchida. Então, aqui um ponto muito importante que a gente pode citar são os gases nobres, novamente, como um exemplo, já que eles são um padrão a ser seguido quando nós estamos falando de estabilidade, de átomos no estado isolado e no estado gasoso, consequentemente, aqui, ó. Então, é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo ou íon isolado no estado gasoso. O que podemos observar aqui é esse comparativo, né? Novamente, uma tabela periódica, demonstrando que essa energia de ionização, ela já cresce da esquerda para a direita, no sentido dos períodos, e nas famílias, ela aumenta conforme o número atômico decresce. É isso que a gente pode perceber. Então, aqui nesse sentido da energia de ionização aumentando conforme o número atômico ele está decrescendo, a gente observa que é basicamente o contrário do que foi falado sobre o raio atômico, que a gente tem o raio atômico crescendo, quanto mais cresce o número atômico. Aqui já é o contrário. Então, a energia de ionização, ela cresce sempre que é retirado um elétron. Quando a gente retira um elétron, retiramos uma quantidade de energia dali. Para retirar um outro segundo elétron, vai ser necessário mais energia ainda. Então, é uma energia que ela vai crescendo de uma maneira cada vez mais exponencial. Então, para retirar um elétron desse átomo ou desse íon que está isolado no estado gasoso, eu precisei de uma energia necessária. Foi necessária uma primeira quantidade de energia, mas se eu quiser retirar um segundo elétron, eu preciso de mais energia ainda. Se eu quiser retirar um terceiro elétron, eu preciso de mais energia ainda envolvida nesse caso. Então, a energia de ionização, ela vai crescendo dessa forma. Além da energia de ionização, a gente tem também a afinidade eletrônica. Elas são fixas, mas a gente pode sempre estabelecer comparativos. O método mais fácil para que você consiga aprender essas propriedades desses elementos químicos e da tabela periódica é estabelecer comparativos. Então, ali a gente percebeu o quê? Que a energia de ionização, um conceito ali dentro é diferente e é justamente o contrário do conceito explicado para raio atômico. Então, entendendo essas diferenças, fica sempre mais fácil da gente memorizar e conseguir captar bem a mensagem aqui das nossas aulas. Então, outro tipo de energia que nós temos envolvida aqui é a energia de afinidade eletrônica, ou simplesmente a afinidade eletrônica, que é a energia liberada quando um átomo neutro, no estado isolado novamente, e no estado gasoso, ele recebe um elétron. Então, ali, quando estávamos falando da energia de ionização, estávamos falando da energia necessária para retirar um elétron desse átomo ou desse íon. Aqui não, nós estamos falando da energia que é liberada quando um átomo neutro isolado no estado gasoso, ele está recebendo um elétron. Então, tem energias aí envolvidas no sentido do átomo ele receber um elétron, mas também tem energias aí envolvidas na questão de ser retirado da perda de elétrons de átomos ou de íons isolados no estado gasoso. Então, o que podemos perceber é que essa afinidade eletrônica, ela aumenta com a redução do raio atômico. Então, aqui nós temos novamente mais um comparativo utilizando sempre a tabela periódica para vocês verem que a tabela periódica ela sempre entra. Então, nós temos aqui, ó, no sentido das famílias, nós temos esse aumento de afinidade eletrônica conforme o número atômico ele decresce. Por exemplo, aqui nós temos o hidrogênio, né? Bem no topo aqui, com um número atômico bem pequeno. O hidrogênio, nesse caso, ele tem uma afinidade eletrônica alta, porque a afinidade eletrônica ela está aumentando com a redução do número atômico. Então, aqui ela aumenta com a redução do raio atômico. Tanto que a gente já confirmou que o raio atômico do hidrogênio é bem pequeno. Então, todos os conteúdos eles estão bem interligados. Então, quanto menor o raio, maior é a atração exercida pelo núcleo, porque a gente tem o átomo, temos o núcleo no centro desse átomo, temos a eletrosfera
Quanto maior é o raio desse átomo, significa que o núcleo, a atração, ela vai se perdendo, ela vai sendo menor para chegar até essas últimas camadas de valência. Mas se nós temos um átomo que o raio é bem menor, o núcleo está muito mais próximo dessas camadas de valência. Então, por isso que nós estamos aqui falando. Quanto menor o raio, maior é a atração exercida pelo núcleo, justamente pela distância. Se temos um raio menor, obviamente o núcleo vai estar mais próximo. Esses são conceitos que nós estamos querendo explicar aqui. Então, vamos falar um pouco também sobre essas expressões. No slide anterior, nesse aqui de energia de ionização, nós temos essa expressão. E nesse slide aqui, nós temos essa expressão também. Vamos falar separadamente sobre elas, porque elas explicam bem o que são esses conceitos de energia de ionização e de afinidade eletrônica. Fazendo realmente a análise a respeito dessas fórmulas e expressões aqui, vamos analisar primeiro essa expressão aqui da energia de ionização. Sempre tente ler e olhar para a fórmula. Essa é a melhor forma de você compreender. Então, aqui tem dizendo que a energia necessária para retirar um elétron. Energia necessária. Quando nós vamos aprender a parte de reações químicas, a gente sabe que o necessário para produzir um determinado composto são os reagentes. Então, para produzir água, eu preciso ter como reagente átomos aí do hidrogênio e eu preciso de oxigênio. Portanto, essas são as espécies reagentes. Nesse caso aqui, quem são as espécies reagentes? Se é uma energia necessária para fazer a retirada desse elétron, então essa energia ela tem que estar na parte de reagentes, que fica bem aqui no lado direito da nossa expressão. Então, nós temos o átomo aqui, isolado no estado gasoso, que pode ser um átomo ou pode ser um íon, mais a energia, que é o que vai fazer com que ocorra essa retirada desse elétron. E do outro lado aqui, se está ocorrendo uma retirada de elétrons, está sendo formado um produto positivo, eletricamente positivo. Então, aqui nós temos esse produto eletricamente positivo, do outro lado aqui, como primeiro produto, mais esse elétron aí que foi retirado. Portanto, essa aqui é a explicação para essa expressão. Então, sempre tentem associar. Está sendo reagente, o que tem que ficar como reagente e o que tem que ficar como produtos. Isso não é feito apenas utilizando elementos químicos. Não, aqui veja que a gente fez essa análise de uma maneira hipotética, a energia como sendo um reagente. Vamos agora para a parte de afinidade eletrônica, fazer a abordagem dessa expressão aqui também. Neste caso, nós temos que é a energia liberada. Então, se é uma energia liberada, é algo que eu obtive. Se é uma energia liberada e é um produto que eu obtive a partir desse processo aqui, tem que estar na parte de produtos. Então, do lado direito aqui da nossa setinha das reações químicas. Do lado esquerdo, do lado dos reagentes, o que eu preciso ter é justamente o nosso átomo aqui, representado por X, no seu estado gasoso, isolado, e esse elétron aqui sendo somado. Esse elétron sendo somado indica justamente essa afinidade eletrônica, ou seja, é uma energia liberada quando um átomo neutro no estado isolado está recebendo um elétron. Se está recebendo um elétron, indica o quê? Que ele está ficando muito mais eletronegativo, que ele está ficando cada vez mais eletricamente negativo, ou seja, a formação de um ânion. E a formação de um ânion, ela é acompanhada pelo sinalzinho de menos, que a gente pode observar aqui na nossa espécie, que ela adquiriu esse sinal de menos aqui e ela está presente nos produtos. Então, essa é a análise que a gente faz para tentar entender essas expressões da maneira mais simples possível, mas que seja a mais confortável possível para que o aluno consiga compreender. Outro ponto muito importante dessa aula é a questão da eletronegatividade. Falamos sobre a energia de ionização, falamos sobre a afinidade eletrônica e aqui falaremos sobre a eletronegatividade, que é a capacidade atômica de atrair para si o par de elétrons compartilhados e de receber elétrons. O que seria toda essa informação, né? As espécies, elas interagem entre si compartilhando elétrons.
Então, por exemplo, se eu tenho o flúor, que é um elemento super eletronegativo, ou seja, tem uma tendência muito forte de atrair elétrons para si, e eu tenho, por exemplo, o bromo, que é um outro elemento que também é bem eletronegativo, mas tem uma eletronegatividade mediana, e eu junto esses elementos, cada um desses elementos, eles possuem uma tendência a adquirir a sua estabilidade. Como eles vão adquirir essa estabilidade? Preenchendo a sua última camada, a camada de valência, a camada mais externa. Então, se uma dessas espécies, elas estão precisando de elétrons, vai haver o compartilhamento entre a espécie mais eletronegativa com a espécie menos eletronegativa. E é justamente isso que faz a interação entre esses elementos. Portanto, aqui, a capacidade do átomo de atrair para si o par de elétrons compartilhado e de receber elétrons. Tem uma ordem específica para isso. Então, nessa setinha aqui, nós temos a questão da intensidade. Então, a intensidade aqui desses elementos, esses elementos eles são um dos principais, mais eletronegativos e mais citados. Então, a gente tem hidrogênio, tem bromo, tem cloro, nitrogênio, oxigênio e flúor. O que a gente pode observar aqui é que o flúor, ele é altamente eletronegativo, realmente. O oxigênio, ele também é altamente eletronegativo, assim como o nitrogênio. Então, se eu faço um comparativo, por exemplo, entre o oxigênio e o fósforo, representado aqui pelo P, qual dessas espécies ela é mais eletronegativa? Obviamente que é o oxigênio. Então, os elétrons eles vão se reagrupar mais ao redor de qual dessas espécies? Do oxigênio, justamente por ele ser mais eletronegativo. Tanto que se nós formos conferir aqui, a eletronegatividade do fósforo, nesses valores aqui em vermelho, é de 2,5. E a eletronegatividade aqui do oxigênio é de 3,5. Portanto, nós podemos reparar aqui, de fato, que existe uma diferença de eletronegatividade entre eles, e esses aqui são os principais elementos eletronegativos. Aqui temos a esquematização de uma tabela periódica modificada para nos explicar de uma forma mais lúdica e didática o que se trata a questão da eletronegatividade. E nessa seta aqui que está no sentido horizontal, no sentido dos períodos, o que é que a gente observa? A seta aumentando, a intensidade aumentando da esquerda para a direita. Quem está na esquerda? Sempre os metais alcalinos terrosos. Sempre quem está na direita são os gases nobres. Então, basicamente, a intensidade aqui ela está aumentando nesse sentido, dos metais para os gases nobres. Essa outra seta aqui indica a elevação da intensidade nos períodos ou nas famílias. O que podemos observar com isso, né? Que ela aumenta, a eletronegatividade ela está aumentando conforme o raio atômico diminui. A gente sabe que essas espécies mais aqui do topo, como por exemplo o hidrogênio, ele tem um raio atômico bem pequeno. Então, se ele tem um raio atômico bem pequeno, a intensidade dele de eletronegatividade é uma eletronegatividade relativamente alta, justamente porque quanto menor o raio atômico, se você tem um raio atômico menor, a intensidade ela está aumentando nesse sentido aqui, como está explicando essa tabela. Quando falamos de receber elétrons, automaticamente a gente está falando de espécies eletronegativas, de espécies eletricamente negativas. Nesse caso, nós estamos falando dos ânions. Aqui temos uma representação logo abaixo para o que é um ânion. E aqui temos esse átomo. No núcleo desse átomo nós temos o próton, os prótons. E aqui observamos que temos 3 prótons, por exemplo. Isso aqui é só uma representação para ficar de uma maneira mais clara, para que você possa entender. E aqui nós temos uma quantidade maior de elétrons. Nós temos 5 elétrons para 3 prótons. Então, isso aqui é configurado como um ânion, onde o número de elétrons supera o número de prótons. Portanto, neste caso aqui, essa espécie ela está sempre recebendo elétrons. Se está recebendo elétrons, é um íon negativo, consequentemente, um ânion. Então, basicamente, é isso que a gente precisa saber sobre a eletronegatividade. O elemento mais eletronegativo, ele tem a tendência maior de atrair essa quantidade de elétrons para si, ou seja, de receber esses elétrons, configurando como uma espécie iônica negativa.
Depois da eletronegatividade, nós temos a eletropositividade. Vamos falar sobre ela agora aqui, que é a tendência a perder elétrons. Normalmente, quem perde elétrons são as espécies metálicas, ou seja, elas doam elétrons para outras espécies que precisam para adquirir aí essa estabilidade. Obviamente, se está havendo uma doação de elétrons, né? Se a espécie ela está perdendo elétrons, nós estamos automaticamente falando de um cátion. E isso aqui pode ser observado, onde o número de prótons aqui do núcleo, nós temos 5 prótons, é menor do que o número de elétrons. Portanto, essa espécie aqui, ela está perdendo elétrons, ficando cada vez mais positiva, configurando de fato como um cátion. Para essa eletropositividade aqui, nós também temos a sua própria expressão de tabela periódica, e nesse caso é o contrário da eletronegatividade. Aqui, se observarmos a seta horizontal, a gente observa que ela está aumentando dos gases nobres para os metais, o que indica de fato que os gases nobres eles são pouco eletropositivos e os metais eles são muito mais eletropositivos, por isso que a intensidade aumenta na direção deles, é o que podemos observar aqui. O que observamos também é que no sentido das famílias, essa eletropositividade ela está aumentando no sentido em que o número atômico aumenta também. Então, se temos o hidrogênio aqui no topo, o hidrogênio ele é pouco eletropositivo. Então, no nosso caso aqui, se compararmos ao rádio novamente, que é um elemento que tem número atômico de 88 altíssimo, observamos que o rádio ele é bem eletropositivo e o rádio ele é um metal alcalino terroso, está localizado bem nesse espacinho aqui da segunda, do grupo 2. Então é basicamente isso que nós sabemos sobre a eletropositividade, que é a tendência a perder elétrons ou simplesmente o caráter metálico. Para compreender um pouco mais, eu trouxe análises atômicas para realizar aqui, para reforçarmos realmente o sentido dessas aulas, para que fique muito mais fácil a compreensão. Nessa parte aqui, que configura como o finalzinho da nossa aula, eu trouxe análises atômicas para que a gente possa realmente fazer essa análise. Desde o início da nossa aula que eu propus, a iniciativa do próprio aluno de fazer essas análises, de estar sempre fazendo aí esse acompanhamento da tabela periódica. Então, tem fichas de questões para vocês responderem disponível no Google Classroom, mas o mais fácil para que vocês possam responder essas questões são fazer essas análises aí. Então, primeiramente, essas análises elas envolvem todas as propriedades que nós trouxemos aí de energia de ionização, de eletropositividade, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Então, isso aqui é uma geral sobre todos os conteúdos que foram vistos aqui ao longo dessa aula, sobre cada um desses tópicos. Então, primeiramente, o que a gente tem aqui é que esse comparativo aqui entre átomos diferentes, entre raios atômicos diferentes. Nós observamos aqui que esse átomo, ele é maior do que esse aqui, mas no átomo maior, a atração nuclear, ela é menor. Por quê? Justamente porque esse átomo aqui, ele possui mais camadas de valências, então essas camadas, elas são muito maiores, portanto, o tamanho desse átomo, ele é maior. Então, a influência que o núcleo tem, o núcleo que fica no centro tem, sobre essas camadas é muito menor. Por isso, a atração nuclear aqui, nós estamos dizendo que ela é menor. A atração nuclear, ela é menor, pois o raio atômico, ele é maior. Aqui é totalmente o contrário. Nós temos um átomo menor, mas temos uma atração nuclear maior, justamente porque a distância do núcleo para a sua camada mais externa é bem pequena. Então, a atração nuclear aqui é maior, porque o raio atômico é menor. Outro comparativo bem importante que eu trouxe, trazendo a mesma configuração anterior, sendo que o que eu trouxe agora, aqui entram elementos diferentes e as suas configurações eletrônicas para que a gente consiga ver. Então, por exemplo, aqui a atração é menor, então eu trouxe o átomo aqui de sódio para fazer essa representação, e aqui a atração é maior, então eu trouxe o átomo de flúor para fazer essa representação. Então estejam sempre olhando para cá, ó. Atração menor para o átomo de sódio, atração maior para o átomo de flúor. O que é que a gente pode observar? O átomo, como eu falei,
Tem-se o núcleo aqui no centro, ó, o sódio e o flúor, e tem-se as suas camadas aqui eletrônicas. O que a gente pode observar é que o flúor, ele tem, ó, 2 camadas. Já o sódio, ele tem 1, 2, 3 camadas. Então, consequentemente, a atração nuclear aqui é maior, porque o que foi falado? Quanto mais camadas nós temos, mais o raio atômico ele é maior. Então, se eu tenho um átomo que tem várias camadas, o raio vai ser maior e a atração que o núcleo vai exercer nessas camadas vai ser bem menor. Então, isso aqui é a análise que eu quero que vocês estejam sempre fazendo. Já nesse caso aqui, em que nós temos o flúor com 2 camadas, então a atração nuclear aqui ela é muito maior, porque o núcleo ele está bem próximo dessas camadas. A distância entre o núcleo e essa camada externa, essa camada de valência, é bem menor. Portanto, o flúor é mais eletronegativo e possui maior afinidade eletrônica do que o sódio, pois possui um raio atômico menor e, consequentemente, a atração que o núcleo exerce é muito maior. Então, é basicamente isso. Para vocês verem como, de fato, a gente está sempre estabelecendo comparativos aqui, o que eu citei anteriormente a respeito desse comparativo entre o flúor e entre o sódio, a gente pode conferir na nossa tabela periódica para a eletronegatividade, onde nós temos aqui uma faixa de intensidade e nós observamos onde tem verde a intensidade é baixa, onde tem média a intensidade aqui, onde tem amarelo a intensidade é média e onde tem vermelho a intensidade é bem alta. Quais foram os elementos que a gente estava comparando anteriormente? O sódio e o flúor. Vamos observar aqui os valores de eletronegatividade nessa tabela. Quando nós observamos aqui o valor da eletronegatividade para o flúor, automaticamente é um valor alto. Está vermelhinho aqui, sinalizado em vermelho. Então, nós temos o valor de 4,0. Já para o sódio aqui, nós temos um valor de 0,9, o que configura o que nós falamos anteriormente, ou seja, todos os conceitos aqui eles estão intrinsecamente ligados e a gente sempre pode conferir usando a nossa tabela periódica, que é um instrumento de consulta, mas que também é um instrumento de análise. E essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Assistam às aulas dos outros professores, porque a química ela é muito interligada, então todos os conteúdos que estão mostrados aqui, eles estão ligados entre si. Portanto, se necessário para compreender essa aula de propriedades da tabela periódica, revejam a aula anterior ministrada pela professora Rani sobre tabela periódica e depois voltem para cá para essa aula de propriedades dos elementos químicos para fortalecer aí os conceitos que vocês já sabem de química ou até mesmo para quem não sabe de química e está ingressando nesse mundo tentando aprender um pouco mais. Eu espero ter ajudado vocês e contribuído aí nessa caminhada rumo ao vestibular.